como que as empresas que não investiram quando deveriam investir e as empresas que hoje têm um custo de mão de obra alto para poder produzir a mesma coisa que produzia antigamente, que saídas, não só a indústria, mas varejo, serviço, que saídas a gente tem para sair dessa crise, uma vez que não dá para ficar dependente do governo, pelo menos até aí o final do ano, e depois a gente falar sobre o ano que vem. Bom, olhando do ponto de vista das empresas, há uma série de medidas que podem ser tomadas para que o desempenho das empresas seja melhor do que o da economia como um todo. Primeira delas, do ponto de vista de produção. A única receita, num cenário em que a mão de obra ficou cara, mas não ficou melhor qualificada, é reduzir o uso de mão de obra. Como é que isso é possível? Simplesmente investindo... Não necessariamente, mas investindo mais em máquina e fazendo com que a mesma pessoa produza mais do que produz antes. Eventualmente substituindo gente por máquina, ou por processos mais eficientes, por aplicativos, por softwares, enfim. O ponto é, o Brasil precisa passar por um processo de automação. Porque no Brasil do passado era mais barato você contratar 5 sujeitos para empilhar coisa do que usar uma empilhadeira. Hoje não é mais. É melhor você ter empilhadeira e ter um sujeito só trabalhando para você. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo, mais do que nunca, isso sempre foi verdade, mas hoje se tornou mais verdade ainda no Brasil, mão de obra qualificada é fundamental. O que significa, e como isso falta no Brasil, significa que as empresas vão fazer 2 esforços. O primeiro é um esforço de capacitação. Já que a nossa educação, de uma forma geral, não entrega a mão de obra pronta, as empresas precisam investir na educação das pessoas, na qualificação dos seus funcionários. Só que para que isso funcione, elas têm que fazer um segundo esforço, que é de gestão. Não adianta nada ela treinar os funcionários e perder o funcionário para a concorrência depois. Então, o que eu diria é, os 2 principais focos aí, ainda no lado de produção, são retenção e qualificação. E o último, que é no lado estratégico, e é pelo menos tão importante quanto os demais, é focar onde a economia vai melhor. Porque a economia brasileira vai mal, mas tem muita coisa na economia brasileira que vai bem, ou que pode vir a vir bem no futuro. Algumas coisas que já vão bem, ou que pelo menos vão muito melhor do que a economia brasileira como um todo. O primeiro é o agronegócio brasileiro. Por conta do crescimento brutal de importação de alimentos da China, a balança do agronegócio brasileiro foi de 9 bilhões de superávit em 2011, foi antes da China entrar na organização, 93 bilhões de superávit no ano passado. Isso tem 2 implicações. Primeiro, faça negócio com clientes do agronegócio. Mas tem uma segunda, que é como o agronegócio movimenta mais a economia do interior do Brasil do que as capitais, o interior do Brasil vem crescendo mais do que as capitais também há mais de 10 anos, todo ano. Por quê? Porque esse dinheiro que o agronegócio coloca na economia e que faz a economia girar, faz com que mesmo outros setores nessas cidades, as cidades médias do interior são as que mais crescem no país, isso deve continuar. E esse processo é outra coisa que eu acho que as empresas precisam olhar. Olhem para o interior, olhem para o centro-oeste, que é a capital do nosso agronegócio, olhem para o norte, que é a região que mais cresce no Brasil, não só pela expansão do agronegócio, mas principalmente de mineração. Outra oportunidade setorial, o Nordeste brasileiro. O Nordeste se beneficia de uma entrada de novos consumidores. Para ser mais preciso, de 2005 para cá, 60 milhões de brasileiros entraram nas classes A, B e C. A imensa maior parte deles no Nordeste. Entre outras razões, porque planos do governo têm expandido muito a renda no Nordeste. O Bolsa Família é o maior deles. E olha, só para dar uma ideia, mais da metade das famílias de todos os estados nordestinos recebe Bolsa Família. Esse cara que ganha Bolsa Família gasta cada centavo, porque ele ganha pouco, e ele vai à mercearia do seu Zé, compra uma bolacha, o seu Zé vendeu muito mais bolacha, atravessa a rua e compra uma televisão nova, o dono da loja de eletroeletrônicos aproveita que está vendendo mais TV, está com mais dinheiro no bolso e troca de carro, o dono da concessionária de veículos compra um imóvel novo, enfim, isso faz a economia das cidades do Nordeste gerar. Então acho que esse é o outro foco, buscar setores, regiões que crescem mais e, portanto, tem mais oportunidade de negócio.